o Senado da República. Aí é o momento de discutirmos dentro do Senado qual é essa correlação de forças. Eu falei aqui sobre a questão formal de filiação partidária. Isso não significa que um determinado senador esteja na nossa sigla ou numa sigla adversária, aparentemente, mas que tem uma posição diferente sobre o tema. Eu hoje digo com muita tranquilidade, nós temos votos no Senado para passar um projeto de anistia ampla, até porque a votação é um projeto simples, é a maioria de metade mais um dos presentes atingir o quoro. Então você tem que ter, vamos supor, tem uns 81, você tem que ter 41 votos. Nós temos os votos para passar a anistia. Na mesma semana do julgamento teve o depoimento do Eduardo Talhaferro no Senado. No lava-toga. Né? E no lava-toga. E na mesma semana também ele agora foi indiciado algumas coisas aí por coincidência, talvez, né? Por coincidência, né? Como o jornalista que foi demitido lá não sei, da Folha do Estadão, né? Como é que o senhor avalia essas ações, o depoimento, o enfraquecimento, as consequências geradas e esse indiciamento? Também durante o depoimento, o canal dele do YouTube também foi cortado por coincidência, né? Como é que o senhor faz uma avaliação a respeito dessas declarações? Acho que o Brasil precisa virar a página, né? Esse negócio de aparelhamento de máquina pública é muito ruim, porque os órgãos são órgãos do Estado, né? Eles precisam servir o Estado, mas tem muitos indícios de que há esse aparelhamento e há um corporativismo ruim. Quando surgiram as primeiras notícias do lava-toga, em que a própria Folha de São Paulo publicou, né, as conversas entre o Tagliaferro e o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, eu acho que era o Ayrton, alguma coisa, né, quando ele dizia, olha, o ministro está pedindo que nós encontremos alguma coisa contra o Eduardo Bolsonaro e contra a revista, eu acho que era Oeste. Aí o cidadão lá, o Tagliaferro, falou, mas não tem nada. Ele disse, porra, usa a tua criatividade, cara, né? Bota para quebrar aí para você encontrar um crime contra essas pessoas. Então isso mostra a instrumentalização, né, do aparelho do Estado para perseguir adversário político. Para mim é claro. E o que é que eu fiz como cidadão? Eu não fiquei inerte, eu não só fiquei indignado, eu usei os instrumentos que a Constituição me assegura, que às vezes eu sou questionado, mas você só faz discurso. É o meu papel fazer discurso. O meu papel é não ficar calado, o meu papel é não emudecer, meu papel é não me acocorar, é não me esconder. Eu tenho que dizer o que está acontecendo. Mas olha, deixa eu colocar o que é que eu fiz, Bruno. Eu ingressei junto ao CNJ com a representação. Contra quem? Contra o juiz auxiliar, o Ayrton, alguma coisa, do Tribunal Superior Eleitoral, pedindo que o CNJ, que é o Conselho Nacional da Justiça, abrisse um procedimento para investigar se essa é uma forma adequada e republicana de tratar a instrumentalização de um caso jurídico. Qual foi a resposta que eu recebi? Arquivamento, porque são conversas normais entre agentes públicos. Então, dá para acreditar, por exemplo, que há isenção no judiciário com esse tipo de situação? O Tarcísio dá uma declaração que, infelizmente, ele tem dificuldade de acreditar da maneira como a justiça está se comportando. E ele tem razão. Como é que eu vou acreditar hoje no judiciário que, a partir da sua mais alta esfera, e não estou falando de todo o judiciário, tem muita gente decente, muitos juízes probos, né, qualificados. Agora, como é que eu vou acreditar no Supremo Tribunal Federal, que decide, por maioria, 7-4, se não estou enganado, que não há conflito de interesse quando há um julgamento em que ele, o ministro, preside e um parente próximo, um cônjuge, um irmão, uma esposa, está atuando no escritório da advocacia? Isso pode ser legal, claro, porque é uma decisão por 7-4, mas não é moral. Isso corrói a credibilidade do judiciário. Isso gera um efeito ruim na sociedade. Tá? Então eu advogo que tem que haver uma reforma judiciária. Cada órgão tem que voltar ao seu leito originário. Da mesma maneira, não dá para acreditar que vai haver isenção e imparcialidade no julgamento do presidente Bolsonaro quando o principal juiz, que é o Alexandre de Moraes, pública e notoriamente é inimigo, adversário de Bolsonaro e já prejulgou o caso, né? Ele atuou muito mais como Ministério Público, acusando, trazendo provas aos autos, contra todo o ordenamento jurídico, contra o sistema acusatório, na contramão do sistema acusatório, do que o próprio Ministério Público. Me desculpe, não dá para confiar, né? Não dá para aceitar que isso é imparcial. Não é um julgamento político de retirada do principal líder da direita da disputa. Isso é um fato. Bom, é a minha opinião.
Se eu vou ser preso por isso, eu sinto muito, porque não há liberdade no país. Era isso que eu ia perguntar ao senhor. O senhor é líder da oposição no Senado. Hoje ninguém sabe mais separar executivo do judiciário no Brasil, eu falo de alta corte. O senhor não teme nada, não? Olha, Bruno, assim, se eu abrir mão do que eu penso, eu vou abrir mão do meu mandato também. Eu tenho a obrigação, o direito e o dever de apontar quando há alguma dificuldade no meu modo de entender ou a má aplicação da legislação. Na minha opinião, a Constituição está sendo descumprida. Aliás, a tal da democracia relativa. Está se relativizando o direito. E o pior, está sendo banalizado. Há 2 dias atrás, 3 editoriais. Eu falei dos 3. Estadão, Globo, Folha de São Paulo. Tá? Me procure aqui no Twitter, né? No X, eu falo dos 3. Todos os 3 dizendo que a anistia é um golpe contra a Constituição. Esses cidadãos normalizaram, normalizaram o fato de que há um poder que tutela o outro poder e ameaça o outro poder. Quer dizer, aí você vê a imprensa dizendo, olha, se passar a anistia, o STF vai alterar a forma como é executado o orçamento. Se passar a anistia, o STF vai tocar inquérito contra parlamentares. E se acha que isso é normal. Olha, ninguém está acima da lei. Pelo menos não deveria estar. Quem tem mal feito, que seja investigado. Mas a chantagem explicitada pela imprensa e banalizada, isso avilta a democracia, corrói a separação entre os poderes, tira a confiança da sociedade nas instituições que têm que ser instituições de Estado. Me desculpe, eu tenho que me manter indignado. Senador, CPMI do INSS. Teve a primeira semana, os trabalhos começaram, não tem nem 10 dias. Qual a avaliação do senhor? O início, né? Eu acho que é um trabalho muito grande. Inclusive, eu pretendo conversar com o relator e com o presidente para ver de que forma se sistematiza isso para chegarmos a algum lugar no espaço de tempo que é dado à CPMI, que são 6 meses, acho que até março do próximo ano. Já tem convocado 60 indivíduos. São 41 presidentes de entidades. Mais de 1000 requerimentos, né, senador? Mas as convocações já foram feitas. Os diretores de benefício do INSS de 2015 para cá, os presidentes do INSS de 2015 para cá, os ministros de Previdência foram convidados, não convocados. Aliás, o Lupe vai estar lá na segunda-feira e o Oliveira, que foi outro ministro do governo Bolsonaro, vai estar lá na quinta-feira. Então, é tanta gente, e um depoimento desse está durando 9, 10 horas. Né? Nós vamos votar agora, votamos 72 pedidos de informações ontem. Né? Vai ser votado agora o período de quebra de sigilo dessas entidades, das 41 entidades, né? de pessoas que são presidentes dessas entidades. Então é um volume muito grande de informação. Agora, para mim está claro que essa notícia que o irmão do Lula estaria sendo poupado, isso é farofa da imprensa ou aconteceu algum acordo? Não existe acordo sobre isso, Bruno. Então, você tem aí presidente de associações, são 41 associações, ele é vice-presidente. Na hora que se quebrar o sigilo da associação e dos dirigentes, ou do presidente da associação, se houver um nexo com o irmão do Lula, não tenha dúvida, ele será convidado a prestar seus esclarecimentos ou convocados para prestar esclarecimentos. E essa lentidão de novidades, por que a Polícia Federal que Lula falou que ia investigar duramente e tal, não evolui tão pouco evolução? Deixa eu, assim, rapidamente sobre esse tema, porque é um tema árido, complicado, mas vamos lá. Por que a gente quis fazer a CPMI? Porque quando aconteceram as denúncias, a Polícia Federal só agiu em dezembro de 24. Só para efeito de comparação, em abril de 22, tinha 900 reclamações de descontos ilegais no meu INSS, março de 22. Março de 24 tinha 30 mil. De 23 tinha 30 mil. Março de 24 tinha 199 mil. Eu vou repetir, tá? Em março de 22, abril de 22, desculpe, tinha 900 reclamações de descontos ilegais. Meu INSS, que é aquele dispositivo. Abril de 23 tinha quase 30 mil, 20 e tantas mil. Abril de 24 tinha quase 200 mil. E o governo só agiu, a Polícia Federal, não foi o governo, em função das notícias do Metrópole, em dezembro de 24. O presidente do INSS só foi afastado
e o diretor e o procurador-geral em maio de 25, e não foi pelo presidente Lula, foi pela Justiça. E quando a AGU, que é a Advocacia Geral da União, abre um procedimento de investigação, são 41 entidades, abre contra 10. E não abre contra a CONTAG, que é a maior, que é afiliada à CUT. Não abre contra o SIDNAP, que é um dos maiores, que é onde está o vice-presidente, que é o irmão do Lula. Então essa seletividade na maneira como o governo tratou a inércia, a letargia, a dificuldade de agir, foi que impulsionou uma CPMI. Agora, veja, após a nomeação do presidente e do relator, imediatamente, depois de 70 dias, surpreendentemente, o Procurador-Geral da República saiu de uma inércia de 70 dias. Fazia 70 dias que o Gonê estava sentado em cima de uma arguição feita de que o Toffler não poderia ser o relator dessa questão do INSS. Aí decidiu que não podia, foi por distribuição para André Mendonça. A semana passada a CGU abriu finalmente o procedimento contra 39 entidades. Graças à CPMI. Então as coisas estão andando agora. Agora a gente vai saber o que aconteceu. E o que nos interessa, a gente está tratando agora da questão da institucionalidade, da forma como se dava os descontos, quem autorizava, quem abriu procedimentos, quem esgarçou o procedimento. Mas o mais importante é siga o dinheiro. Para onde é que foi esse dinheiro? A gente só vai saber com a quebra do sigilo bancário. Eu queria só voltar ao tema da anistia, porque o ministro Barroso deu uma declaração no evento no Mato Grosso falando sobre a questão política. O próprio seu colega senador Ciro Nogueira chegou a dizer que, de fato, isso pode ser uma porta aberta, uma sinalização. Aí a pergunta é a seguinte: vai adiantar, na sua opinião, porque a gente viu recentes casos aqui, em outras naturezas jurídicas, mudanças feitas no próprio Supremo Tribunal Federal. Esse esforço todo, a gente não sabe o que virá pelos próximos dias. Uma coisa eu sei, na Câmara dos Deputados, todo mundo, como favas contadas, vai passar para o Senado. Vai adiantar, na sua opinião? E se não adiantar, o que vai acontecer? Olha que país a gente vive, né? Quer dizer, o STF hoje, você sabe o nome dos 11 ministros, mas você não conhece a escalação da seleção brasileira. Os ministros falam a respeito de processos que sequer foram entregues a eles, né? Fazem ameaças veladas pela imprensa. A imprensa publica como se tivesse ouvido o ministro, porque a imprensa diz: olha, ouvindo o ministro do STF, então dá uma fonte, sem dizer o nome do cidadão, né? Se for lá, é assim ou assado. Olha, eu acho que a gente precisa voltar à normalidade democrática, ou seja, o que é prerrogativa do Congresso Nacional? Votar anistia. Aliás, tem uma fala do ministro Barroso, Gilmar, em 1979, por ocasião da votação da anistia. Eu peço que vocês leiam, ela está integral no meu X, acho que de uns 2 dias atrás, dizendo o seguinte: que quando o parlamento toma essa decisão, não cabe a nenhum outro poder da República questionar. Está lá. O ministro Gilmar, que é o decano do tribunal, está escrito, aspiado. Foi ele quem disse, não fui eu. Então, se o povo brasileiro, através do parlamento, que é quem representa o povo, não é os senhores ministros do STF, que não tem um voto, né? Quem representa o povo é o parlamento brasileiro. Decidir pela anistia, eu espero que a Constituição brasileira seja cumprida. Senador, a gente